E aí, cara, beleza? Cara, é um privilégio estar aqui, viu? Muito obrigado e que legal esse trabalho que você faz, né? É muito bom, muito importante e o que eu acho interessante é essa troca de ideias, né? Porque nós passamos experiência uns para os outros e as pessoas que querem vir ou que estão chegando precisa de uma porta dessa, né? Para trocar ideia, para entender como é o mundo aqui. E o meu caso foi diferente, né? Eu cheguei aqui em 1994, quando a internet não estava como está, né? Estava começando, então eu tive uma luta muito maior, né? E eu diria que seria bom se eu tivesse na época pessoas que me dessem as dicas que nós podemos hoje passar. E então a minha vinda para cá foi um pouco turbulenta, porque como você falou, eu trabalhava em contabilidade, eu trabalhava na Varig, eu vim passear em Miami, e fiquei encantado. E eu estava abrindo um negócio no Brasil. Quando eu voltei, o meu sócio aproveitou minha ausência e tinha me dado um golpe. Eu estava realmente devastado. E aí foi quando eu vim para cá. Eu não vim assim, sair de família rica e minha família mandar para cá para estudar ou para abrir minha empresa. Não, eu tive que vir para cá praticamente fugindo de um problema. E então foi quando eu comecei minha vida aqui nos Estados Unidos, né? Eu sou da Bahia, morava no Rio durante um período, depois fui para São Paulo e foi de São Paulo que eu acabei vindo para os Estados Unidos em 1994. Parece Caraca. muito tempo. É isso aí. Mas o bacana, cara, é que, por exemplo, eu sou um imigrante da nova geração, né? E a gente tem muito a aprender com pessoas como você que vieram há muito tempo atrás. Você passou por vários governos, então eu acho que a gente vai ter uma boa experiência para contar aqui. E isso que Uhum. você falou é bem verdade, Mauro. Algumas pessoas vêm aqui para os Estados Unidos por situações que vivem no Brasil, né? Você viveu essa situação chata. Mas conta um pouquinho mais para nós, né, o que, que você fazia lá, assim, e como que foi isso na sua vida que você tomou essa decisão de vir para cá. Cara, eu praticamente fui forçado a tomar essa decisão, né? Porque quando eu vim para a Flórida, eu fiquei encantado, né? Na época no Brasil estava um governo super turbulento, estava uma situação realmente muito complicada. E eu tentando abrir uma empresa, sempre tive esse desejo de abrir uma empresa no Brasil, e as dificuldades são muitas, né? No Brasil, eles dificultam muito o pequeno empresário. Então, eu estava naquela luta, tentando abrir a empresa, fazendo uma coisa ou outra, sempre enfrentando um obstáculo ou outro. Quando eu tive a oportunidade de vir passear, e eu vim para a Flórida, e quando eu cheguei, pô, fiquei encantado da Disney, Epcot Center, tudo isso, coisas que eu só via na televisão, né? E de repente você está ali presenciando. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei sonhando com aquilo, né? Eu passei muito tempo imaginando aquela beleza, aquela organização, as ruas bonitas, os carros acessíveis. Até aconteceu uma coisa interessante, né? Que quando eu vim com um amigo meu, nós alugamos o carro mais barato, né? Pegamos um carrinho para quatro pessoas, que seria uma caixa de fósforo, e foi na época que surgiu o Mitsubishi Eclipse, e no Brasil, esse carro era extremamente caro. Era em torno assim de 1,5 milhão de dólares, de reais, hoje, né? E eu lembro que eu vi um outro, fiquei encantado com o carro bonito, assim. E quando eu cheguei na Flórida, na locadora, eles não tinham o carro que nós tínhamos alugado. E eles acabaram dando para a gente um Eclipse para dirigir. Aí foi assim uma coisa. Aí não queria voltar mais. E o interessante é que antes de chegar, né, o meu amigo falou: Mauro, é o seguinte, eu não sou chofé, não vou ficar o tempo todo dirigindo, não, tá? A gente vai ter que fazer turnos aí, eu dirijo um pouco, mas você também vai dirigindo. Não, tudo bem. Só que quando nós pegamos o carro, nenhum dos dois queria deixar o outro dirigir. E aí E foi assim, tudo isso adicionou aquela experiência, aquela imaginação que eu tinha nos Estados Unidos, né? Então quando eu fiquei vocês. aqui um período e fiquei encantado, e por isso que eu resolvi depois, sonhei em vir para cá. Bacana. Quando vocês vieram da primeira vez, vocês ficaram quanto tempo aqui? Nós ficamos 10 dias. Foram 10 10 dias dias. assim passeando, ficamos em um motel em Kissimmee, na Flórida. Uhum. E depois desse período foi quando eu resolvi realmente que viria. Eu estava casado na época e minha ex-esposa também. Um dia ela falou: Mauro, só tem um jeito da gente sair dessa crise que nós estamos agora. Se nós formos para os Estados Unidos, largar tudo e desaparecer daqui. E é uma coisa que eu já estava no meu coração. Foi interessante, eu estava assim, sabe, orando: Deus, eu quero muito ir, mas não quero ir por um impulso.
eu quero uma confirmação, algo que fale dentro do meu coração de que eu realmente devo ir. E quando ela falou isso, para mim aquilo foi a resposta, né? O momento de eu dizer, caramba, é isso aí que eu precisava. Se eu estou decidido e ela está decidido, então nós podemos fazer, porque você vir sem a vontade do outro é muito complicado, né? Você vir para Exatamente. cá para perseguir o seu sonho sem ser o sonho da outra pessoa, fica muito mais difícil. E quando ela falou aquilo, e eu vi que era um desejo do coração dela, foi quando eu realmente não pensei duas vezes. Eu disse, caramba, vamos comprar passagem, arrumar as coisas e vazar. Show de E aí nós bola. tínhamos um filho, né, na época, um filho que eu adotei, e acabamos conseguindo o visto dele também. Em janeiro nós desaparecemos do Brasil. É isso aí. E conta para nós, Mauro, lá atrás, né? Porque são 27 anos, né, cara? Como que era para tirar o visto naquela época? Também era entrevista no consulado? Era fácil, difícil? Como que era? Não, o processo, que hoje praticamente tudo é online, né, através de aplicativos, mas na época você tinha que preencher um formulário, né, e o Brasil tinha aquele problema da burocracia, né, você preenchia o formulário para tirar o passaporte, e depois tinha que preencher um outro formulário para ir na Caixa Econômica Federal pagar o passaporte, comprar um outro formulário dos Estados Unidos, da imigração, preencher todo aquele formulário, eram muito menos perguntas do que tem hoje, e novamente ir no local para pagar esse formulário e tinha que ir para a entrevista. Tem que ir para a entrevista e passar na frente do cônsul, né? O fato de que eu trabalhava numa companhia aérea facilitou bastante, porque eu estava de férias e tudo, então eu me facilitou para poder pegar o visto e vir passear. Mas o processo era o mesmo, a mesma coisa, e depende sempre do cônsul, depende do seu propósito em vir para cá, né? Eles entrevistam você, é uma coisa que me falaram antes, eles observam seus gestos, né? Eles olham para baixo e às vezes você pensa que ele está olhando o seu passaporte, ele está olhando uma câmera que está atrás de você ou do lado, vendo o seu gesto. Sério? Sério, isso aí é uma dica para quem quer pegar o visto, tá? Que Porque eles mais querem, que você soube eles estão assim? observando sua linguagem corporal, né? Se você está falando uma coisa, mas na sua mente você está com outra, entende? Então a pessoa fica mexendo as mãos, nervosa, e olhando para o lado. Tudo isso eles estão observando. É um jogo de psicologia, né? Nessa entrevista. E aí, na época, para ir tirar o visto, você foi sozinho ou você foi com a sua família toda? Não, eu fui só e eu levei o passaporte da minha ex-esposa e eles aprovaram os dois vistos. E Não, depois, quando legal. foi do meu filho, aí eu voltei e disse, olha, eu quero viajar agora, quero ir com meu filho e trouxe o passaporte dele, porque nós não tínhamos tirado na primeira vez. A intenção era só nós dois passear, e depois que resolvemos vir, tiramos o passaporte dele, passamos todo o processo novamente, pagar toda a taxa novamente, tudo aquilo. Na E época, quando, quanto que custava assim, você lembra? Porque hoje falam que é US$ 160, não sei nem se é isso, mas. na época, paguei US$ 86 pelo Nossa, visto, cara, legal, por cara. cada um. E conta para nós, né? Conseguiu visto, né? Você já tinha vindo aqui a passeio, ficou deslumbrado, né? Você falou um pouco da sensação de vir aqui para os Estados Unidos. E como que foi essa preparação que você e a sua família fizeram lá atrás, há 27 anos? Porque eu sei que o dólar estava num outro cenário, era uma outra realidade, não tinha tantas informações sobre os Estados Unidos. Mas como que vocês se prepararam financeiramente para vir para cá e quanto que vocês conseguiram trazer? Olha só, por causa da situação que eu entrei, né? Eu não vou dizer que ele me colocou, porque a culpa é minha. Quando você não observa o que você está fazendo, você acaba pagando penalidades, né? Eu acabei entrando numa situação financeira muito, muito complicada. E tinha uma pessoa que trabalhava com minha ex-esposa que ela tinha um investimento e eu fiz uma proposta para ela. Eu digo, olha, o seu investimento está no... Eu não lembro qual era o tipo de investimento. E se você me emprestar esse dinheiro, todos os meses eu te pago o juro máximo mais 5%. E aos poucos eu vou pagando esse dinheiro. E ela me emprestou o dinheiro, então o que eu ganhava praticamente, e minha esposa, o que nós ganhávamos praticamente era para pagar as dívidas, né? Pagar essa mulher, porque nós eliminamos todas as dívidas, não ter os credores batendo na sua porta, e fomos pagando, e quando eu terminei de pagar, né, ela inclusive achou que eu já tinha dado o dinheiro demais, ela não entendeu a minha proposta, né?
E foi assim interessante, um mês antes, 2 meses antes de eu terminar de pagar, ela falou com minha esposa, olha, eu acho que seu esposo já terminou de pagar, ele errou nas contas. Eu falei, não, eu falei que eu ia pagar o juro máximo mais 5%, né? Então eu honrei aquilo que eu tinha oferecido, mas ao mesmo tempo não deu tempo juntar muito dinheiro, né? Não deu tempo acumular muito dinheiro para poder vir para cá. Então fiz uma coisa que eu não recomendo ninguém fazer, principalmente hoje. Eu vim para cá na época praticamente com US$ 1.000, o que é uma quantidade extremamente pouca. Hoje seria como US$ 2.500. Só que um detalhe, eu conheci uma pessoa que estava sempre indo no Brasil, um pastor, e eu conversei com ele, e ele falou para mim, cara, é o seguinte, Brasil não dá para ninguém, vai e eu vejo o que eu posso fazer. Ele não fez nenhuma promessa assim, né? Que às vezes as pessoas vêm para cá na expectativa de que alguém vai pegar ele, ajudar. E você não pode contar com isso. Né? Você não pode contar com isso. Todo mundo aqui tem sua vida corrida, todo mundo aqui tem suas obrigações, suas despesas, sua privacidade. E você não pode ficar contando que as pessoas vão fazer as coisas por você. Mas essa promessa, para mim, foi muito, muito boa, né? E aí eu resolvi vir e na época uma outra pessoa através dele conseguiu então, o que seria hoje uma kitnet, né? Uma garagem no fundo de uma casa, né? Esse senhor tinha uma casa, ele construiu o quarto, seria para uma kitnet praticamente, quarto, banheiro e cozinha no fundo da casa dele. Eu aluguei na época por US$ 300, que era o valor na Caraca. época. Paguei o Antigamente as primeiro. coisas era mais barato, né? Exato, é. US$ 300 era bastante dinheiro na época. E aí eu fui trabalhar numa fábrica e 2 semanas do meu salário era para pagar o aluguel. E as Sério. outras 2 semanas para as outras despesas. Né? Então foi realmente um período assim bem difícil, né? Porque eu trabalhava durante o dia e ia para a escola à noite. Eu levantava 5 horas da manhã, 6 horas tinha que estar na fábrica, trabalhava até as 4 da tarde, vinha para casa, me arrumava e ia para a escola à noite para estudar. Entende? Sério, Então, uma matéria de preparação foi isso, foi corrido, né? você estudava o que à noite, assim? Inglês, inglês. Inglês? Ah, É. legal. E Lá no conta para Brasil eu nós. comecei a estudar inglês, né? Mas você não aprende o suficiente nem para uma